Olá, gente, boa noite. Então, como adolescer com qualidade? Vamos continuar conversando. Olá, boa noite. Vamos continuar conversando a respeito de como adolescer com qualidade. Oi, gente, tudo bom? Oi, queridos. Muito boa noite para todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para conversar a respeito da adolescência, esse período tão lindo, esse período tão apaixonante e ao mesmo tempo tão desesperador. Boa noite. Hoje a gente vai conversar a respeito de um tema que deixa muitos pais assim de cabelo em pé. Entender, né, o que vai se processando dentro do cérebro nesse período da adolescência e quais são as consequências, os temas que a gente precisa trabalhar em relação a esse período é muito, 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 muito importante, muito significativo. Olá, gente, boa noite. Como vocês sabem, as lives ficam gravadas aí no IGTV e também ficam gravadas lá no meu canal do YouTube. Sempre disponibilizo lá para vocês, tá bom? Então, como adolescer com qualidade, né, gente? Como é que a gente pode fazer isso com mais qualidade? Contribuir, colaborar. Se tiver algum adolescente aí, se tiver alguém assistindo a live, oiê! E que tem em torno de 12 a 24 anos, bem-vindo à vida adolescente, é o desenvolvimento dessa faixa etária, do seu cérebro está ainda em desenvolvimento. Quem trabalha com pessoinhas dessa faixa etária ou quem tem filhos nessa faixa etária, né, quem atende ou quem trabalha como educadora, bem-vinda aí para aprender mais um pouquinho sobre esses adolescentes deliciosos. Então, como adolescer com qualidade? Então, hoje, a nossa live, vou dar umas coladinhas aqui nos meus roteirinhos, para trazer as informações muito certinhas, mais certinhas para vocês. Então, assim, o meu intuito aqui não é dar uma aula de cérebro, longe de mim, tá? Eu sou uma estudadora, uma pesquisadora, curiosa, né? E como eu atendo adolescentes, trabalho com adolescentes, sou fascinada com adolescentes, não só na psicoterapia, mas também na orientação profissional. E como eu dou aula, né, eu preparo profissionais para atenderem adolescentes na orientação profissional também. Eu estou fazendo essas lives falando, então eu sou assim uma encantada com essa faixa etária e eu estudo bastante e trabalho bastante com eles. Então, são assim informações, são assim dúvidas, são desconfortos, são distorções que se tem a respeito dessa faixa etária que hoje a neurociência traz pra gente maravilhosamente bem esse entendimento, tá? Então, nós vamos hoje conversar sobre o sono. Então, como é o sono nessa faixa etária, né? Por que a gente entende às vezes, e a gente ouve assim e fala, né? Meu Deus, que menino preguiçoso, só pensa em dormir. Ele só quer dormir, não faz mais nada da vida, isso é muita preguiça. Será que ele faz isso de propósito? Ele está me desobedecendo de propósito. Ele não acorda, isso é de propósito. Então a gente ouve muita fala nesse contexto, dessa forma, a gente escuta isso no nosso próprio trabalho. A gente, quando conversa ao redor com pessoas que têm adolescentes, né, ou convive com eles, falam assim deles e não conseguem entender exatamente por que isso acontece. Então, a gente tem ali um bebezinho recém-nascido, né, que dorme muito. E isso existe um motivo, né, do desenvolvimento cerebral e para os adolescentes também, tá? Então, existe um caso que eu vou contar para vocês, eu posso até contar dois, mas esse caso é bem legal. Teve um menino em torno dos seus 15 anos, que a mãe dele fazia de tudo para acordá-lo para ir para a escola de manhã. A gente percebe e sabe que não só aqui no nosso país, mas fora também, né, muitas escolas, né, muitas instituições, elas colocam no horário da manhã muito cedo, né, o início dos estudos para essas criaturinhas, adolescentes. E
Ela tentava acordá-lo de todas as formas, ele não acordava de jeito nenhum, era difícil para eles acordarem, para esse menino acordar, e ele perdia muita aula, ele chegava atrasado. Aí teve um dia que a mãe, assim, pela enésima vez, tentando chamá-lo para ele não perder lá o ônibus, perder, né, como ia, ela resolveu botar ele dentro do carro e levá-lo para a escola. Ele dormiu no percurso inteiro, né? Chegou à escola, brigou com a mãe, disse que não ia entrar de jeito nenhum. A mãe já estava exaurida, de cabelo em pé, arrancando os cabelos, louca, enlouquecida, ensandecida. E aí ela resolveu levá-lo para o trabalho dela e ele ficou dormindo dentro do carro enquanto ela trabalhava. Quando ela voltou para o carro e ela acordou ele, além de ficar enfurecido porque ela tinha acordado ele novamente, ele ainda disse para ela que estava morrendo de fome. Então, é lógico que um caso como esse que eu estou contando é um caso onde uma avaliação fisiológica cairia muito bem. Porque realmente a gente tem que perceber essa fadiga extrema, esse cansaço, né, exagerado, da onde que ele está vindo. Então vamos avaliar aí outros fatores, tá? Mas é para contar um caso engraçado assim, para vocês entenderem, né, esse desespero. E quem conhece adolescente, entende adolescente, trabalha com adolescente, escuta muito isso, né? Esse desespero da família, esse desespero aí, né? As escolas também com bastante dificuldade de fazer com que os adolescentes fiquem de olhos abertos às 7 horas da manhã. Às vezes, eu lembro da minha filha, outro dia eu estava conversando com ela, aí ela, eu me lembro de você me fazia acordar de madrugada para poder ir para a escola, porque eu não tinha como levá-la, consegui uma condução, era complicado ela pegar ônibus daqui, da onde a gente mora, para a escola que ela estudava naquela época, do ensino médio. E aí eu realmente consegui uma mulher para fazer uma condução com muito custo e ela tinha que passar para pegar a Luísa primeiro. E ela reclamava muito, porque é um sono que é normal, cérebro. Vamos entender isso daqui a pouco, tá? Então, eles têm esse comportamento enfurecedor, esse comportamento rebelde, né? Quando a gente acorda, quando eles estão precisando ali dormir, quando tem que ter algum compromisso, tem que acordar mais cedo. E esse comportamento enfurecedor, dessa rebeldia, dormir é perder tempo. Pois é, isso não é uma verdade, né? A questão de não é, a gente fala que dormir é perder tempo. Existe um preconceito com isso, a gente vai falar isso também, que dormir é perder tempo e não é perder tempo, tá? Vocês vão entender aí. Isso é muito sério, tá bom? Então, a gente precisa entender que esse comportamento enfurecedor, essa rebeldia, essa vai ser um assunto para outra live, rebeldia nessa faixa etária, tá? Hoje a gente vai falar de sono. Então, o sono é um dos aspectos mais importantes, muito, muito, muito importante, mas é um dos menos compreendidos, principalmente na adolescência, tá? Ao longo do ciclo da vida, ao longo do ciclo do sono, a gente passa por mudanças, né, do ciclo do sono. Então a gente tem aqueles famosas cotovias, né, que dormem cedo e acordam cedo, que são os nossos fofinhos recém-nascidos. E temos os adolescentes, que são as corujas, né, que dormem tarde e acordam tarde. Sim, isso é uma fala da minha pré-adolescente. Né, os nossos pais não têm o conhecimento que nós temos hoje, tá, gente? A neurociência vem nos agregando, a ciência, né, o estudo. Lembra que eu falei na primeira live que não se investia muito em relação a estudos e pesquisas nessa faixa etária que agora se tem? Então a gente tem essas informações agora. Então as escolas precisam realmente fazer mudanças, nós precisamos realmente tirar esses preconceitos, essas ignorâncias, né? E isso é devagar, né? Não é uma coisa assim que acontece da noite pro dia. Acordar hoje é uma tortura, Daniela. Com a tua idade. Então, faz parte. Ai, gente, adoro esses comentários de vocês. Então, assim, qual é a terminologia técnica, né, para isso? É o cronótipo, né, é o cronótipo matutino, que são os bebezinhos, e o cronótipo vespertino, que são os adolescentes. Eles dormem tarde, acordam tarde, os bebezinhos dormem cedo, acordam cedo. E o cronótipo adulto, né, que a gente vai se adaptando, tem 51. Que delícia. E o cronótipo, né, do adulto, que a gente se adapta e a gente vai dormir relativamente cedo ou não e acorda cedo e não é tão crisento e desesperador. Gente, é lógico que nós temos um ritmo biológico, né, Dani? E a gente tem que respeitar um pouco esse ritmo biológico, um pouco não, muito, e a gente tem que conduzir a nossa vida e organizar a nossa vida em relação a isso.
o sono ele é crucial para nossa vitalidade. E o processo de aprendizagem, que é assim, consolidado demais, a gente vai falar isso daqui a pouco, na adolescência, ele perpetua. O nosso cérebro, ele é plástico, né? É lógico que tem algumas particularidades que acontecem na adolescência que não acontecem na vida adulta, mas a gente continua aprendendo. Então, o sono é um momento, né, que realmente a consolidação da aprendizagem se faz. Então, a gente precisa respeitar esse nosso relógio biológico, né, e conduzir a nossa vida dessa maneira. Infelizmente, o nosso entorno, ele não nos favorece muito às vezes, né, mas são coisas que a gente tem que parar para prestar atenção e cuidar, tá? Então, assim, por mais que o adolescente ele seja obrigado a funcionar com esse cronótipo adulto, né, existe um padrão que o cérebro não vai se adaptar. O cérebro não se adapta. Não é o adolescente que não quer, não é o adolescente que faz de propósito, não é rebeldia. Essa rebeldia, ela não passa por eu vou afrontar meu pai, afrontar minha mãe, não passa por aí. A gente vai ver isso numa outra live, essa questão do cérebro e a rebeldia, tá? Mas do sono tem muito a ver também. Mas vamos entender primeiro o sono, tá bom? Então, o resultado disso, o que acontece quando a gente coloca os nossos adolescentes numa obrigatoriedade de funcionar, até por causa de um sistema educacional também, que eles estão inseridos, a funcionar com o nosso crotótipo, né, do adulto, do ciclo do sono. Vai acontecer o encolhimento do período do sono muitas vezes, tá? Eles precisam em torno de 9 a 12 horas de sono. Tá? De 9 a 12 horas até 15 horas de sono, os adolescentes. E com esse encolhimento do período de sono, o que acontece? Se a gente fizer uma conta, que eu não vou fazer, porque senão minha irmã vai morrer de rir de mim sempre, né? Se a gente fizer uma conta, os cientistas nos colocam que esse encolhimento do período de sono, por funcionar nesse esquema de cronótipo adulto, eles perdem mais ou menos em torno de 2 horas e 45 minutos de sono por dia. O que isso contribui? Contribui com a síndrome crônica da privação de sono. Gente, eu vou pedir para vocês a permissão para dar uma lida aqui para vocês de 3 aspectos que essa privação de sono ela pode provocar, tá? Falando em termos fisiológicos, é desse livro aqui, tá? Que eu já mostrei pra vocês lá na outra live. Boa noite, querida. Então, em termos fisiológicos, né? Tô pedindo aqui a permissão para ler que a privação de sono, ela provoca. Privação de sono em aspectos em termos fisiológicos, tá? Doenças da pele que se agravam com o estresse, como acne ou psoríase. Ingestão excessiva de alimentos ou alimentação inadequada. Lesões durante atividades esportivas. Elevação da pressão sanguínea. Suscetibilidade a doenças graves. Em termos emocionais, e sono precário pode tornar os adolescentes como agressivos, impacientes, impulsivos e inconvenientes, propensos a baixa autoestima, passíveis de oscilações de humor, algumas coisas bem características dessa fase etária, dessa fase da idade deles. No plano cognitivo, olha onde precário, né? O sono precário pode provocar prejuízos na capacidade de aprendizagem, inibição da criatividade, eles estão em pleno vapor, né? Diminuição do ritmo das habilidades de resolução de problemas e maior esquecimento. Então, isso aqui são consequências lamentáveis dessa privação de sono. Minha irmã, que o cérebro está mostrando que ele precisa de 9 a 12, às vezes 15 horas, e que eles vão dormir mais tarde, vão acordar mais tarde. Então, essa síndrome crônica da privação de sono, ela pode provocar esse monte de problemas aí em termos fisiológicos, em termos cognitivos e emocionais, que eu acabei de ler aqui da nossa doutora Frances Jensen, maravilhosa, que nos trouxe, né, para conhecer ciência. Isso é cérebro, tá? Mostra o livro de novo. Cecília, se você quiser, manda para mim uma mensaginha aí que eu mando pra você a foto dele, tá? Eu não sei fazer isso aqui no Instagram, um dia eu vou aprender, mas no WhatsApp, no Story dá pra fazer. No Story, olha eu, no Direct.
Então, o que acontece? Os nossos queridos, fofos, lindos, maravilhosos e desesperados adolescentes, eles precisam de muito mais sono do que um adulto, tá? Isso é um fato, isso é ciência, isso é neurociência, tá bom, gente? Então, a aprendizagem, ela ocorre nesse momento. Ela tá ali num boom acontecendo. Para isso, eu vou fazer um parênteses para a gente lembrar, para a gente aprofundar um pouquinho sobre aquelas duas alterações, nas duas dimensões, aquelas alterações naquelas duas dimensões que eu comentei na live passada, que acontece nesse período da adolescência, no cérebro da adolescência. Uma delas é chamada de poda neural e a outra é chamada da produção de mielina. Então a gente vai entender um pouco o que é essa poda neural. Né? Por que ela acontece? E por que isso é tão importante no período da aprendizagem? E como que isso prejudica? E como que o sono ele pode contribuir ou prejudicar em relação ao aprendizado? Gente, é nesse período que tá assim, né, uma abundância de aprendizado, tá bom? Vocês vão ver aqui algumas coisas favoráveis e outras nem tanto. Lembrando que o nosso cérebro, ele se desenvolve da parte de trás para a parte da frente. Então, o processo de desenvolvimento cerebral, ele se dá daqui de trás para aqui para frente, e é nessa parte aqui do lobo frontal e pré-frontal que os discernimentos e tomadas de decisão e etc. vão acontecer, como eu falei na live passada. Então, o que a gente tem? Nosso corpo, ele é formado por células, né? E o tipo singular da célula do cérebro é o neurônio, nosso lindo e querido neurônio, né? Então, quando a gente pensa, a gente sente, quando a gente se movimenta, as nossas oscilações de humor, pensamentos, sentimentos, oscilações de humor, estados de ânimo, movimento, tudo isso são as conexões dos neurônios, que são feitas pelas sinapses. Então tem um neurônio que, para se comunicar com outro neurônio, porque quando eu penso, quando eu sinto, quando eu me movimento, quando um sentimento, uma emoção, ela está sendo expressada, uma sensação no corpo, tudo isso acontece pela comunicação, pela ação dessa comunicação de um neurônio com o outro. E isso se chama-se sinapse, tá? E isso as sinapses são muito importantes nessa faixa etária, tá bom? Então a gente tem mais neurônios, né, quando a gente nasce do que a gente vai ter em qualquer outra época da nossa vida. E por que isso acontece, gente? A gente é um bebezinho e a gente vai vir para o mundo e tá cheio de estímulo. A gente precisa muito desses neurônios para poder ir se adaptando e desenvolvendo esses aprendizados. E aí, o verdadeiro lugar que ocorre a ação no cérebro é a sinapse. Então, o que acontece? A maior parte dessas sinapses, né, elas acontecem no córtex que não está plenamente formado. Então, a maior parte dessas sinapses, elas vão acontecendo no córtex. E o córtex está para cá. Lembra daquele modelinho que eu mostrei para vocês do cérebro na mão? Aqui é o córtex. Então, a maioria dessas sinapses, elas vão acontecer, né, não estão plenamente formadas. Então, o que acontece? Na adolescência, o crescimento da aprendizagem, ele é super abundante. A gente tem neurônios pra caramba. Lembra que eu falei das substâncias cinzentas? Elas vão aparecer assim de uma forma absurdamente gigante, tanto que a capacidade de pensar de forma abstrata, ela se instala. E a capacidade de aprender coisas novas também, lembrando da live passada, aquelas 4 qualidades que a gente tem da adolescência. Lembram? Então, ao final da adolescência, tá? Essa poda das sinapses em excesso, elas vão aperfeiçoando as conexões. Então, grossamente falando, o que acontece? Tanto o número das sinapses quanto a quantidade das sinapses, elas vão se modificando com a idade. E a poda neural é o seguinte: a gente tem uma quantidade enorme de informação que a gente vai adquirindo na infância. E quando a gente entra, cheguei atrasada, mas cheguei, não tem problema. Depois você ouve lá na IGTV e depois você ouve lá no meu canal do YouTube o início para você acompanhar. E se você ainda não ouviu a outra live que eu fiz sobre adolescentes, assiste para a gente poder dar continuidade aqui. Então, o que acontece? Essa quantidade de informação que a gente vai instalando dentro da gente, o que vai acontecendo? Quando eu entro na adolescência, para eu poder ter
novas informações sendo instaladas, para eu aprimorar determinados conhecimentos, algumas informações que já foram aqui internalizadas, elas vão embora, elas não me servem mais. Alguns aprendizados não servem mais. Ouviu? Então, bom. Que bom. Então, alguns aprendizados não servem mais. Isso é poda neural. Então, os neurônios vão sendo eliminados, aquelas informações vão sendo eliminadas para outras informações se instalarem. Então, mais ou menos por volta dos 20 anos que o nosso lobo pré-frontal vai se desenvolver. Lembra da adolescência, dos 12 aos 24? Então, ele vem daqui para trás para frente, o desenvolvimento cerebral. Então, essa parte do pré-frontal é por volta dos 20 anos que ele está ali mais ou menos pronto. Então, essa capacidade de discernir o que não deve fazer é muito pequenininha. Então, eles levam muito mais tempo para descobrir o quando não fazer alguma coisa. Por quê? Porque a capacidade, lembra da gratificação, que é uma outra questão do cérebro, a necessidade de gratificação? Então, eles retêm muito mais informação daquilo que é prazeroso, daquilo que é interessante, do que aquilo que não pode fazer. Então, o desenvolvimento cerebral, ele é resultado da aprendizagem. Então, assim, essas sinapses, né, que vão sendo feitas ao longo da nossa infância, as que não são necessárias, que não vai usar mais, elas vão ser eliminadas, ok? E tem uma característica chamada potencialização a longo prazo, que é reter uma informação, que é a memória, que ela é muito mais do que a capacidade de aprender. E isso acontece de forma muito abundante nesse período da adolescência. Então, as lembranças, elas são muito mais fáceis de se instalarem e duram mais quando adquirimos na adolescência. Então, assim, quero me lembrar de algo, quero me aprimorar em algo, quero identificar quais são os talentos daquele jovem, quais são os pontos fortes daquele jovem. É nesse período da adolescência. Então, criaturinhas que atendem adolescentes, que têm filhos adolescentes, famílias adolescentes, que fazem orientação profissional com adolescentes, é nesse momento que a gente tem a oportunidade de perceber ali pontos fortes, talentos e investir naquilo. Então, por exemplo, eles vão aprender um esporte, vão aprender uma língua, vão aprender uma música, né, um instrumento musical, qualquer coisa que eles façam nesse período, eles vão reter esse aprendizado. Inclusive aquela parte do cérebro que é responsável por aquele aprendizado que é diferente de língua, que é diferente de instrumento musical, que é diferente, né, de um esporte, vai estar muito mais desenvolvido, ok? Então, é nesse momento que a gente precisa investir nos nossos adolescentes. Aí vocês veem, né, gente, fazendo um parênteses aqui. O nosso ensino, já estava ficando louca com esse barulho desse ventilador. Eu estava entendendo de onde que vinha tanto barulho. A nossa educação, né, que estimula tanto os adolescentes a conteúdo, e não dá muita importância a determinados outros aprendizados, e quem faz isso é a família, né? E o quanto que a massificação de conteúdo, não estou dizendo que não tenha que estudar conteúdos, ok? Ela fica tão maçante para o adolescente, aí o sono que não é respeitado, como que isso prejudica no desenvolvimento deles, na vida deles, tá? Eu posso dizer que vai emburrecendo alguns, tá? E aqueles outros que não têm esses estímulos também têm uma certa defasagem aí mais pra frente. Então, nesse período, além de ser um período absolutamente necessário e importante para absorver novos conhecimentos, para instalar os seus talentos, né, para investir naqueles pontos fortes que eles estão ali demonstrando. Entender que é ali que se consolida de fato a aprendizagem nesse período. As emoções devem ser revistas nas escolas. E aí eu ia falar isso agora que eu ia falar. E é também nesse período que é possível obter melhores resultados de reparações nos problemas afetivos e de aprendizagem. Então é nesse período que é muito mais fácil da gente trabalhar essas questões emocionais, porque a gente sabe que o cérebro do adolescente, ele tem o quê? Aí vamos lá, aqui e agora.
tô lá com o meu adolescente alucinado, enlouquecido, que eu não sei o que fazer, né? Então, o que é aqui agora é uma coisa que é bem comum, que é eficiente neles, o aprendizado. Né? O aprendizado o cérebro, ele tá ali com um boom, né, de neurônios, facilitando aquelas 4 qualidades que eu falei na primeira live, né, facilitando a busca por novos conhecimentos, a criatividade deles está a pleno vapor. Tudo isso acontece nesse período. Então, a consolidação do que eles aprendem é muito isso. Eu trabalhava, tínhamos um grupo convivendo entre amigos. Então, assim, a consolidação do aprendizado se faz nesse período. É muito importante. Só que o que é ineficiente nessa faixa etária? A atenção é ineficiente, a autodisciplina é ineficiente, a conclusão de tarefas é ineficiente e as emoções são ineficientes. Então, pera lá, uma coisa de cada vez. Não dá pra gente... Entra e sai de novo, Cíntia. Às vezes é a sua conexão, querida. Não dá pra gente, como é que se diz assim, dar conta disso tudo, né? Não dá pra dar conta disso tudo. Superinformação, educação formal inadequada, isso. A gente precisa, né, melhorar. Depois eu vou falar uma outra coisa aqui de alguns estudos feitos lá fora também, que mudaram algumas coisas dentro das escolas e como funcionaram para melhorar essa retenção, essa consolidação do aprendizado. Então, assim, não dá pra fazer tudo, não dá pra dar conta de tudo. Então, a gente sabendo que aprender, né, reter conhecimento, investir nos talentos, investir naquilo que eles têm de pontos fortes, permitir que eles sejam, né, uns desbravadores do conhecimento, da criatividade deles, investir nisso tudo é muito importante, sabendo que eles não têm uma atenção ainda desenvolvida, o cérebro está sendo formado de trás para frente, a atenção está mais para cá, a autodisciplina deles não é a coisa mais linda do mundo, a conclusão de tarefas também não, e as emoções. Então, o que isso vai exigir de nós adultos, principalmente quem é pai, né, e mãe de adolescentes, quem trabalha com adolescentes? Uma eterna repetição, uma eterna ajuda, né? Então, criar determinadas estratégias de como colocar lembretes no celular, lembretes no celular que toque algum alarme, porque tá na hora de fazer aquele exercício, de organizar os horários deles e começar a implementar essa rotina. Então, assim, a gente muitas vezes vai perdendo a mão, né, por uma série de questões que não tem certo e errado. A gente vai perdendo a mão. Então a gente vai, deixa aqui, deixa aquilo ali, como eles são muito ardilosos, como eles são muito inteligentes, como eles são muito, né, falantes, questionadores, e cansa muito para os adultos esses questionamentos, cansa muito para os adultos essa falação. Eles se acham donos da verdade, eles se acham adultos. Então, é muito cansativo. Limite para criança. Não põe a mão aí, tem que acompanhar a criança, tem que dar banho, trocar de roupa, tem que dar comida porque ela não sabe comer sozinha. Tudo aquilo que a gente faz quando o nosso filho, ou a gente cuida de crianças pequenas, que dá um trabalho, uma exaustão física muito grande, essa exaustão na adolescência ela é muito mais mental. Também fica física porque a exaustão mental, ela também exaure a gente fisicamente, mas ela é muito, muito necessária. Então, quando a gente tem esses conhecimentos, quando a gente se apropria desses conhecimentos, a gente vai... bate de frente com tudo. A gente vai exatamente exigir da gente um equilíbrio. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. Por isso que nós adultos precisamos buscar ferramentas dentro de nós e buscar através de um processo de autoconhecimento, porque na hora que a gente está ali diante de adolescentes, nossa adolescência vem à tona. E aí, o que a gente faz? Né? A gente precisa ter uma habilidade um pouco melhor, né? Um pouco melhor para poder dar conta como é que fala? Para poder dar conta de tanta demanda e dar as devidas, como é que fala? Os devidos limites que são necessários dar. Então precisa, como eles não têm atenção,
ainda está em desenvolvimento, como eles não têm autodisciplina, como eles não conseguem concluir tarefas e como eles têm a questão das emoções bastante que são picos, né, como a gente viu, como que a gente vai deixar na mão deles? Não tem como deixar na mão deles. Tem que falar uma, fala duas, fala três, falar 1 milhão de vezes. Eles vão reclamar, eles vão dizer que não, eles vão gritar, eles vão fazer qualquer coisa, mas esse limite ele vai precisar ser dado o tempo todo. Da mesma maneira que a gente dá quando a gente tem crianças, porque o cérebro está em desenvolvimento. Então, esse estímulo ao redor, ele é super necessário. Então, a gente vai falar numa outra live sobre essas questões como é que fala? Das redes, das mídias, a gente vai falar dessa coisa da televisão, por exemplo, televisão no quarto, celular, tudo isso vai prejudicando essa hora de dormir. Tudo isso vai prejudicando, eu vou falar daqui a pouquinho sobre o sono, vocês vão entender. Então, a gente tem ali uma forma de funcionar e a gente vai ter que ir trabalhando essa forma de funcionar até que se instale um novo comportamento. Tá? Porque é importante se instalar um novo comportamento, né? A neurociência, ela traz a informação. Então, por exemplo, você compra o livro, lê o livro, mostra, traz dados de realidade para o seu adolescente de coisas que acontecem de verdade, em função de desatenções, deles acharem, né, de correr riscos, porque eles não conseguem concatenar e discernir se aquilo é mais perigoso ou não, é uma coisa natural, né? Eu me organizei, eu me preparei, eu sabia que eu ia pegar a rua tal para poder pegar o carro e correr até 180 quilômetros, aí eu fui pego pelo guarda, o guarda me multou. Como assim me multou? O problema é que ele concatenou tudo antes, só que a consequência não foi boa. Então esse pensamento, essa sistematização, essa organização não existe, ela acontece aqui e ela está em desenvolvimento. Então esse exercício de educação e de dar limites para eles nessa faixa etária é muito grande. A gente tem aí a facilidade, né, como é que fala? Da própria mídia, e isso não ajuda muito, hein? E a gente precisa aprender que precisa sim de dar limites. Então, olha só, eles vão poder dizer assim para você. Você vai lá, explica, mostra como é que o cérebro funciona, e aí você vem, tem um filho, um adolescente chega e fala assim: ah, então o meu cérebro que me levou a fazer isso. Sim. Pode ser que seu filho fale assim: meu cérebro me levou a fazer isso, mãe, ou pai, né? Ou qualquer pessoa que esteja atendendo. Então, assim, então você está me explicando que o cérebro funciona assim. Então, meu cérebro que me levou a fazer isso. Aí você, sagazmente, vai dizer para ele que sim, né? Que o cérebro é uma explicação, mas não é uma desculpa. Então, assim, é importante que a gente se aproprie da gente. É importante que a gente entenda, veja, conheça, traga o conhecimento e se respalde no conhecimento, mas tenha muito mais argumentos do que eles, porque cansa, mas é adolescente. Eu tive esse filho, ele está adolescente. Então, cabe a mim me organizar para poder educá-lo até que ele o cérebro dele vá se desenvolvendo e tendo a capacidade de compreensão, de discernimento no desenvolvimento mais para frente, tá? Isso é muito importante. Então tem que lembrar, porque eles não são autômatos, mas eles sabem que eles não são autômatos, tá? Mas eles sabem que eles têm capacidade e responsabilidade de mudar a conduta. Só que precisa falar, precisa dar limite. Né, muitas vezes, né, e vão ficar reclamando, vão ficar gritando, vão ficar, né, questionando, mas precisa dar limite. Por exemplo, estabelecer o horário de uso da internet, estabelecer o horário para jogar, estabelecer horários. Eles precisam, lembra que eu falei que eles não têm autodisciplina, não têm atenção, não concluem tarefas? Isso não é algo que o cérebro faça com tanto desenvoltura. Então, como é necessário que a gente promova, né, junto com o adolescente, esses aspectos. Eu me lembro que eu não sei se eu contei isso na live passada, mas a minha filha, ela acordava cedo para ir para a escola e depois ela tinha que estudar, né? Tinha prova, aí eu falava assim para ela, porque ela morria de sono, óbvio que morria de sono, vocês vão ver aqui depois.
E eu falava pra ela, chega em casa, come, dorme, mas bota o despertador pra você acordar, porque se deixar vai dormir até 8 horas da noite, 9 horas da noite, tá? Então, essas disciplinas, às vezes a gente não consegue, enquanto precisamos pais muito preparo. É isso aí, os pais precisam se preparar sim. Os pais precisam ler livros, os pais precisam conhecer como é que funciona essa faixa etária. Existe muito livro novo, existe a neurociência trazendo muita informação. Não é para bater, não é para xingar. Isso não funciona, isso não provoca um desenvolvimento razoável e interessante e equilibrado. Os adultos já são totalmente desconectados e desequilibrados, pelo amor de Deus. Então, se a gente puder promover um desenvolvimento para uma vida adulta melhor, para que os nossos filhos, acima dos 25 anos, eles possam ter um comprometimento e uma postura diante da vida menos adolescente, melhor. Mas a gente vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Adolescer dá trabalho. E é cérebro, não é algo de má vontade. Não faz, porque você tem que falar não é uma, tem que falar 1 milhão. E essa é a nossa realidade, tá? A neurociência está dizendo aí, está nos mostrando que são atividades cerebrais que muitas vezes não funcionam de fato, tá? Então vamos voltar lá. Então, assim, na adolescência, há áreas do cérebro que estão processando informações positivas, que é aquele desenvolvimento, a área de receber gratificação, tá? Nossa, demais. E nós adultos, lembra que eu falei que a gente também deveria treinar isso, né? Receber mais gratificação, provocar mais gratificação? No deles estão assim, no boom. E aí, por isso, né, as questões negativas, as informações negativas, elas ficam concentradas aqui no córtex pré-frontal. Então, como que eles vão avaliar e discernir que aquilo vai ter uma consequência ruim se a princípio é instigante, é diferente, é novidade e estão garantindo que vai dar prazer e que vai ter gratificação. Então, eles se arriscam com muito mais rapidez, com muito mais empenho, e a gente precisa aprender a lidar com esse fato e saber dar os limites necessários. Então, por isso que a gente tem sempre que cuidar da gente. A gente precisa, além de buscar não só o conhecimento, buscar um conhecimento de nós mesmos para ver como é que a gente está ali reverberando e ressonando com aqueles adolescentes que estão à nossa frente, tá? A gente sabe que eles precisam, como eu já falei, de 9 horas a 15 horas de sono, tá? Isso é dado científico. Lembra que eu falei que eles são corujinhas, dormem tarde, acordam tarde? E aí, vamos trazer aqui ciência, né? Eu vou contar um fato para vocês, né? Porque, como eu disse para vocês, o sono ele é vital para o ser humano como um todo, tá? Não só para os adolescentes, mas para os adultos, para as crianças, mas o funcionamento do ciclo do sono, ele é diferente para cada um. E nessa faixa etária da adolescência, ela é muito necessária. Muito. Então, vocês veem como a educação ela vai na contramão desse desenvolvimento. Vai na contramão desse desenvolvimento, tá? Então, a hora de dormir, ela não é apenas uma maneira do corpo relaxar. Ela não é uma maneira de eu ficar descansando, né, de um dia cansativo de trabalho, porque eu me diverti muito, tô exaurido, né? A hora de dormir não é um luxo, não é desperdício. A hora de dormir para adolescência, para criança, a gente tá falando aqui de adolescente, ela é a cola, entendeu? Que permite rememorar experiências e também lembrar o que aprendeu. Então é nesse lugar, tá? O sono, ele é necessário, fundamental para que os aprendizados se consolidem, tá? Esses estudos desses neurocientistas, eles acreditam, eles provam que é no momento do sono que os aprendizados eles vão se consolidar, que as lembranças vão se consolidar. E aí, por isso que é vital como o ar que eu respiro, por isso que é vital como o alimento que eu como, por isso que é vital para administrar e lidar com estresse. Aí eu vou contar um caso para vocês. Meu filho,
ele teve um problema de ter que retornar dos Estados Unidos para cá, e ele viajou 12 horas, né, 14 horas, sei lá quantas horas, é por aí, e chegou lá, ficou preso lá na alfândega e teve que retornar. Então, fora o período que ele ficou preso lá, ele teve que retornar mais 12 horas. Quando ele chegou, ele passou por momentos de estresse, ele estava sozinho, por mais que a gente tivesse contato com ele, foi um estresse para ele. A Polícia Federal lá é complicada e tratou ele de uma forma assim que né, chega a impactar qualquer pessoa, um adulto se impactaria, imagina um adolescente. Sabe quantas horas meu filho dormiu quando ele chegou aqui? 17 horas. A minha mãe falava, achava que ele estava morrendo, falava que ele ia morrer. Eu falava, não, mas peraí, ele está dormindo porque ele precisa dormir. É necessário dormir. É lógico que foi um caso recortado que eu tô contando para vocês da vitalidade que é o sono. E aí, falamos da melatonina. Vamos falar da melatonina, aquele hormônio delicioso que nós produzimos algumas horas antes de dormir. Então, por isso que à noite, quando vai dando 10, 10 e meia, 11 horas, para algumas pessoas 9 horas, entre 9 horas da noite até as 11 por aí, o que o ideal seria ser 10, 10 e meia, né? Mas é assim até as 11, a melatonina começa a ser produzida por nós normalmente. E aí a gente vai, né, falar de algo, abrir aqui um parênteses rápido, para falar sobre os cuidados que nós precisamos ter com o corpo, com a alimentação, com as nossas emoções, porque tudo isso vai contribuir, colaborar com a produção de todas essas substâncias que a gente tem. Algumas a gente produz naturalmente, outras a gente vai ter que ir dando os suplementos para melhorar. Uma nutricionista é a melhor pessoa da face da terra para orientar cada um. E os adolescentes não são diferentes. Então, nós adultos, quando vai chegando mais ou menos por volta de 9 horas em diante, a gente já começa a produzir a melatonina, que ela é liberada, né, no nosso cérebro e que vai dando aquele soninho, que ela é usada para a gente dormir. O que acontece no cérebro do adolescente? A melatonina, ela vai ser liberada 2 horas mais tarde do que no cérebro adulto. Por isso que eles dormem tarde. Percebe como é cérebro? Por isso que eles não têm sono cedo. E aí, mas a melatonina, ela é eliminada do nosso corpo rapidinho. Por isso que a gente acorda cedo. No adolescente, no cérebro do adolescente, ela demora para ser eliminada. Então, o que vai acontecer? Eles não dão conta de acordar cedo. Então, tem que chacoalhar, tem que brigar, bota despertador, não acorda. E aí o pai acha que é má vontade, a mãe acha que é preguiça, e esse menino não me respeita, eu não aguento mais, e eu não sei mais o que fazer, esse garoto isso, e a gente vai falando coisas que vão sendo internalizadas e a autoestima vai indo pro pé. Aí quer que o adolescente que já tá naquelas... Na qualidade, na dimensão das emoções, completamente em desenvolvimento, em aprendizado de aprender a lidar com as suas emoções. Nós adultos somos analfabetos emocionais, imaginam eles que estão em desenvolvimento cerebral com isso, que os picos emocionais vão acontecendo, tá? Então a melatonina, ela custa sair do corpo, por isso que eles acordam que parecem tão grogues. Lembra que a gente tem que carregar? Eu lembro que meu filho, eu carregava ele eu não conseguia abrir o olho, a Luísa funcionava diferente do Fernando. Então, caraca, era muito sono que a criatura tinha. E eu tinha vontade de matar a escola, né? Porque por mim ele não ia pra escola cedo, que eu achava aquilo um crime, acho até hoje, né? Mas enfim, né? Complicado. E aí tem um estudo muito interessante que algumas, essa mulher de tanto dar palestra em algumas escolas, aprendendo, né, melatonina, por isso que é difícil deles acordarem. Então, no nosso cérebro, ela começa a ser liberada e a gente sente sono e ela é eliminada e a gente acorda. No cérebro do adolescente, 2 horas mais tarde que o cérebro do adulto. Então, se vem por volta de 9, 10, 11 horas para nós, imagina para eles 2 horas depois que começa a produzir para eles terem sono. E ela demora para ser eliminada, a gente acorda e eles ainda ficam grogues, tá? Então, ela conta que na escola, o que ela diz? Que se a escola colocasse o horário de início 8h45 e não 7 horas, 1h45 mais tarde, isso foi um estudo realizado, tá? Ela diz que o índice de desenvolvimento, de melhoria na consolidação do aprendizado foi, assim, absurdo.
Só que, e aí, o que as maiorias das escolas, das instituições alegam? Que vai complicar depois lá na frente, sei lá, são questões administrativas que eu não vou nem falar aqui, porque é tão absurdo, gente, que não dá nem para comentar sobre isso. Onde é que tem um negócio aqui que eu queria falar? Que eu não lembro onde é que tá, meus papéis. Agora eu não sei mais, acho que tá aqui atrás. Não, tá aqui atrás. Tá aqui atrás. Então, assim, olha que absurdo que é. Então, se nós tivéssemos esse entendimento, se isso fosse aplicado tanto dentro da família quanto nas instituições escolares, olha que recurso, né? Que contribuição e colaboração para a consolidação do aprendizado dessas criaturas que estão ali vivendo isso. Então, aprenderam sobre melatonina, aprenderam como o cérebro do adolescente funciona, vocês estão entendendo a necessidade de dormir, de só consegue dormir tarde e acordar tarde? Tá? Então isso é ciência, tá bom? Então se as escolas pudessem começar às 8h40, seria muito melhor para eles, porque isso foi já testado e realizado, tá? E aí não é só o sono que ajuda a consolidar o aprendizado, mas o descanso também, tá bom, gente? O aprendizado que eu falo do estudo, óbvio, né? Então assim, períodos de inatividade, prazer, relaxamento precisam ser concatenados, né, nesse horário de estudo, né, no horário das escolas, por exemplo, no horário de estudar dentro de casa. Então, oi, querida amiga, então é importante que vocês pais, né, ou vocês educadores, né, e tentam colocar isso dentro das escolas, que eu não acho muito comum, mas dentro de casa. Então, assim, vai estudar, precisa de intervalos, porque além do sono, tudo que eu já falei sobre o sono, tá? O descanso também é um outro fator que eles descobriram aqui nos estudos deles, que ajuda a consolidar o estudo, o aprendizado, tá? Então, experimentos feitos na Faculdade de Harvard, na Faculdade de Medicina de Harvard e na Universidade de Trent, no Canadá, falaram que a consolidação da memória se dá em 2 etapas durante o sono. É que eu não vou ficar explicando aqui o coisa do sono, porque isso aqui não é ciência, tá? Então, mais uma vez, estudos feitos consolidaram que a memória, ela se dá, né, em 2 etapas durante o sono. Então a gente sabe que o sono tem aquelas fases todas, que eu não sei de cor aqui, nem vou falar sobre isso, tá bom? Há tempos atrás dizíamos que aprendizado pela manhã era mais eficiente. Pois é, porque era assim que inventavam pra gente. Não que de manhã não se faça aprendizado, se faz, mas não tão cedo, porque o horário de dormir, lembra da melatonina, que vai ser liberada mais tarde? Ele está dormindo muito tarde, tenho que acordá-lo para aula. Fica assistindo deitado, às vezes cochila às noites. Se você não viu o que eu falei antes, depois você assiste para você entender a questão da melatonina, tá? Então, a consolidação da memória, ela se dá nessas 2 etapas do sono. Por isso que é tão importante respeitar essa necessidade cerebral do sono deles, tá? Porque nesse momento, então, várias pesquisas foram feitas. E também um outro estudo na Universidade de Notre Dame e na Universidade de Boston College, que eles falaram que não só o reforço da aprendizagem da memória é feita durante o sono e períodos de descanso, mas também que consolida as lembranças e mais ainda, vai priorizar as lembranças, as memórias que são consolidadas, elas são organizadas, decompondo-se em ordem e importância de acordo com o que eu dou de importância no afetivo, no sentimental. Então, a importância afetiva daquilo que está sendo consolidado, a memória que eu vou guardar daquela experiência, ela se dá durante esse período do sono. Então, vocês estão percebendo como dormir não é luxo, não é brincadeira, não é sacanagem, não é preguiça, não é falta de vergonha na cara, não é sei lá o que aí que alguém falou que eu não me lembro mais. O sono, ele é vital no desenvolvimento da vida do ser humano. E ele passa por ciclos diferentes do recém-nascido para o adolescente e para o adulto. E é muito importante também para a consolidação do aprendizado e do estudo, tá? Então, e a melatonina, como a gente viu, ela é liberada 2 horas depois do que o cérebro de um adulto e ela demora para ser eliminada do corpo. Então, por isso que eles precisam mais de dormir. É necessidade, cérebro, tá?
É um absurdo o horário das escolas. Eu quase surto, né? É, uma outra coisa importante que eu ia falar. Uma outra coisa importante que eu ia falar. E que aí vocês também vão ter que buscar estratégias, porque os adolescentes, eles são muito criativos, né? Eles buscam conhecimento, eles usam o cérebro deles, né? Para poder conseguir o que eles querem gratificação, né? Só que a avaliação se aquilo vai ser benéfico, se vai ter consequências ruins ou não, eles têm ainda muita ineficiência, muita dificuldade, porque isso é feito aqui, tá? Então, isso tem que... Por isso que os pais e os educadores têm que ficar de olho. E aí, estudar antes da prova. A prova é de manhã, eles estudam de manhã. Então, estudar antes de dormir é o ideal. Mas eles vão dizer para todos vocês que eles vão dormir 1h da manhã, vão estudar meia-noite. E aí, a gente tem que ser esperto, né? Por mais que a gente explique como o cérebro funciona, por mais que a gente explique para eles isso tudo que a gente está falando aqui, e eles vão entender, né? E a gente vai conversar e etc e tal, dizer para eles a importância de estudar antes de dormir, que consolida mais, não é dormir com o livro embaixo do travesseiro, não, tá? É estudar, mas é estudar. Por isso, assim, o ideal seria que eles pudessem estudar de manhã e fazer a prova à tarde, vamos supor. De manhã, que eu digo depois das 8h40 da manhã, por favor, tá? E aí, para eles poderem dormir às 9, 12, 15 horas necessárias que eles precisam, desde que seja na hora medida certa, pois o adolescente, até mesmo a criança que dorme tarde, passa parte da manhã dormindo, acredito que a melatonina não funciona como deveria. Não é isso não. Tá? A gente está falando de cérebro de recém-nascido, que é completamente diferente do cérebro de um adolescente, tá? A melatonina, ela custa ser eliminada. E os adolescentes, eles dormem tarde e acordam tarde. Se você colocar eles para acordar cedo e dormir cedo, eles quase não conseguem dormir cedo. Eles vão ficar tentando... Eu lembro que na nossa época, a época da gente mais velha, a gente lia embaixo do travesseiro, lia escondido. Hoje em dia eles não leem, eles pegam a bodega do celular e ficam lá, né, acessando o celular, escrevendo mensagem. Eu vou trazer informações super legais a respeito disso na outra live, falando sobre essas questões das mídias. Não tem nada a ver com não funciona como deveria. Ela demora para ser eliminada do corpo. Isso é ciência, tá aqui nesse livro, tá? Ela demora. E aí, ela começa a ser produzida mais tarde, comparando ao cérebro de um adulto, e ela demora a ser eliminada do corpo. O nosso corpo elimina rápido. A gente acorda e já começa a fazer tudo. Por mais que a gente tenha dormido menos ou pouco, o nosso corpo já começa. O deles não dá conta. E não é por preguiça, é cérebro, tá, gente? Tá? É cérebro, tá aqui. Depois, se vocês quiserem, me pedem, que eu mando para vocês essa bibliografia toda para vocês lerem, porque ela explica bem direitinho lá, fofinhamente, todo esse desenvolvimento cerebral. Então, estudar antes de dormir seria o mais eficiente, seria algo bem interessante para consolidar mais o aprendizado. Mas não é para estudar à meia-noite. Então, o que a gente pode dizer para eles? Né? Que o cérebro, ele vai registrar e consolidar mais o aprendizado, a memória vai ficar ali, vai reter mais aquele aprendizado se eles estudarem antes de dormir. Só que não tão tarde. Se eles querem, né, não querem dormir tão cedo, então que eles estudem num horário razoavelmente à noite, por exemplo, antes de dormir, e que depois, na véspera de ir para a cama, nas vésperas de realmente dormir, eles recapitulem o que eles estudaram, né? Então, existem formas da gente, de uma certa forma, tira foto do livro e posta aqui no Instagram. Cara, eu não sei fazer isso aqui fazendo live. Mas você pode me mandar um direct que eu mando pra você. Algumas pessoas me mandaram direct na live anterior e eu tirei foto e mandei. Agora nesse momento, se eu mexer, eu fico... Gente, eu não sou uma expert em Instagram. Eu tenho muita boa vontade, mas eu ainda não consigo fazer isso. Mas eu hei de aprender, tá? Então, por favor, eu te peço com o maior carinho que me manda um direct que eu mando pra você a foto desses 3 livros, tá bom? Posso postar também aqui nos meus stories. Isso, minha filha falou, tá vendo? Nada como jovens para ajudar, para terem essa criatividade. Então, resumindo a live de hoje, né, gente?
a importância de entender que nesse período muitas sinapses acontecem, muitas eliminações de sinapses também acontecem, que eles vão reter aquilo que vai ser estimulado. Então estimulem aquilo que vocês percebam que eles têm talento, que eles têm pontos fortes, que vocês acham que é interessante que eles desenvolvam, porque é nesse período que se consolida. Entendam que eles precisam de sono, que é vital para eles, que não é preguiça, que não é má vontade, e que sim existe uma rebeldia, eles ficam enfurecidos, e isso vocês vão precisar trabalhar de uma maneira diferente, que vai ser um outro aspecto que a gente vai falar a respeito dessa faixa etária. Vai exigir de nós adultos limites, 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 limites o tempo inteiro, porque estabelecer disciplina, orientar para a conclusão de tarefas, ter paciência com as questões das oscilações das emoções, e isso a gente precisa trabalhar na gente. A atenção deles não é tão fofinha. Ótimos esclarecimentos, até porque estou tirando dúvidas e até conhecendo, né, conhecimentos obtidos que trazia que o sono durante o dia não substitui o sono da noite. Então, assim, se perceber que está fora do comum, vamos investigar, vamos fazer investigações fisiológicas, levar no médico, nutricionista para ver o que está comendo. Mas nós também nos enfurecemos, é verdade. Então, assim, para você ver como o cérebro, ele continua. Gente, o nosso cérebro, ele tem uma habilidade moldável, ele tem a plasticidade neural. Então, ele vai remodelando. Só que na adolescência, essa plasticidade, ela acontece de uma forma muito rápida, muito abundante. Já nós adultos temos mais dificuldade de inserir novos comportamentos e aprendizados, mas a gente insere, tá? Então, assim, sono não é brincadeira. Sono é vital para essa faixa etária. Hoje a live foi sobre sono. Então percebam que a melatonina vai ser liberada mais tarde, depois vai ser eliminada com mais dificuldade, e isso justifica essa coisa aí toda que eles apresentam, esse sono absurdo, né? E se tiver aí trocando a noite pelo dia, comecem a prestar atenção para ver se não está acontecendo algo aí fora do comum, como alimentação, muito carboidrato, e a gente vai falar também numa outra live sobre aquela bodeguinha que eles adoram beber, gente, como é que chama? Os Red Bulls da vida. Como isso é sério, como isso é perigoso, e aí uma exigência, né, de estudar aí pro Enem, etc., que é bem cruel e vai na contramão do desenvolvimento natural, do desenvolvimento equilibrado, do desenvolvimento saudável para os nossos adolescentes, futuros adultos, né? Então, fica aí o meu agradecimento pela participação de todos vocês, tá bom? Os energéticos, obrigada. Fica aí o meu agradecimento mais uma vez pela participação de todos vocês. A live fica gravada no IGTV, fica lá gravada no meu canal do YouTube, tá bom? Segunda-feira que vem temos mais assuntinhos sobre adolescente, outros temas, tá bom? Que bom que sua filha adora, é bom que eles se entendem, né? É bom que eles começam a se entender, né? Isso é fantástico. Mas não deixem que eles ludibriem vocês falando que o cérebro é que justifica tudo, tá? Não. A gente entende, mas não é desculpa, porque eles têm capacidade de mudar comportamentos, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima live. Quarta tenho mais com um amigão meu falando sobre relacionamentos. E segunda, sobre adolescentes. Até lá, gente. Brigadão, boa noite, bom descanso. Tchau.